Estratégia de quebra de zigue-zague. O objetivo da estratégia de quebra de zigue-zague é identificar, usando indicadores, casos onde o topo ou o fundo anterior foi rompido e tirar vantagem do momento que é criado depois do ponto de tendência. Esta estratégia é uma estratégia de momento, particularmente adequada para gráficos curtos de 1 hora. Os pares de moedas mais recomendados para uso na estratégia de quebra de zigue-zague são Pound, dólar americano, e Pound, ien japonês. Indicadores usados: zigue-zague, Commodity Channel Index, CCI. Inicie uma transação de compra quando ocorrer o primeiro topo do zigue-zague anterior e, simultaneamente, um valor CCI acima de 100 for recebido. Inicie uma transação de compra quando o topo do zigue-zague for rompido e o valor do indicador CCI for menor que menos 100. Nesta estratégia, inserimos todos os nossos rompimentos do zigue-zague que ocorrem no caminho, mesmo quando isso envolve uma transação que vá contra uma transação já existente. A taxa de entrada da transação será o rompimento de um pip da taxa mais extrema atingida no zigue-zague. A transação deve ser dividida em 3 partes, com cada parte tendo uma meta de saída diferente. Ao atingir cada meta, estaremos realizando 1/3 do valor da transação. A primeira meta será colocada a uma distância de 25 pips da taxa de entrada. A segunda meta de realização será colocada a uma distância de 60 pips da taxa de entrada. A terceira meta de realização será colocada a uma distância de 100 pips da taxa de entrada. O stop loss será colocado a uma distância de 50 pips da taxa de entrada. Neste exemplo, analisamos a estratégia no par de moedas Pound, dólar americano, num período de 1 hora. Vamos adicionar o indicador zigue-zague encontrado em Insert Indicators Custom Zigzag e configurar a aba Inputs com os valores 5, 1, 1. Vamos adicionar o indicador CCI encontrado em Insert Indicators Custom CCI, aberto na aba Levels, e adicionar os valores 100 e menos 100. Esses valores vão aparecer como linhas pontilhadas na cor cinza na janela do indicador. Como se vê, um sinal de venda aparece aqui, onde o fundo do zigue-zague anterior, que era de 1.6006, é rompido e o indicador CCI fica abaixo de menos 100. 25 pips da taxa de entrada, com uma taxa de 1.5981 sinalizando o primeiro nível de take profit. Mais tarde, a taxa é revertida e deflaga o stop loss. Aqui pode ser visto um sinal de compra, onde o topo do zigue-zague anterior, que era 1.6047, é rompido e o indicador CCI fica acima de 100. O primeiro nível de take profit é alcançado a 1.6072,25 pips da taxa de entrada. O segundo take profit é alcançado a 1.6107, 60 pips da taxa de entrada. O terceiro take profit é alcançado a 1.6147, 100 pips da taxa de entrada. Neste exemplo, ganharíamos 100 pips no período de 4 horas. Boa sorte. Estratégia Wave Tracker. Devem ser adicionados os 3 indicadores abaixo. O indicador de média móvel, encontrado em Insert Indicators Trend Moving Average.
Na aba Parâmetros, ajuste período para 100. MA Method para simples e a cor como azul. Adicione o indicador SRA parabólico encontrado em Insert Indicators Trend Parabolic SAR. Na aba Parâmetros, mude Step para 0.02, Maximum para 0.1, ajuste a cor como preto e faça a linha mais grossa. Adicione também o indicador ADC encontrado em Insert Indicators Trend Average Directional Movement Index. Na aba Colors, mude o estilo da linha para contínua. Ajuste plus DI como preto e minus DI como vermelho. Nos exemplos, vamos analisar a estratégia com o par de moedas euro-dólar americano, num período de 1 hora. Um sinal preliminar de compra aparece aqui quando a taxa estiver acima da média móvel 100 e, ao mesmo tempo, o plus DI preto cruzar o minus DI vermelho numa direção ascendente. A transação só deve ser iniciada quando SAR parabólico mostrar um ponto abaixo da taxa. O stop loss deve ser colocado 2 pips abaixo do ponto SAR parabólico e ajustado para acompanhar o indicador até ser ativado. O sinal preliminar de venda aparece quando a taxa estiver abaixo da média móvel 100 em azul e, ao mesmo tempo, o plus DI preto cruzar o minus DI vermelho numa direção descendente. A transação deve ser iniciada quando o indicador SAR parabólico mostrar um ponto acima da taxa. O stop loss deve ser colocado 2 pips acima do ponto SAR parabólico e ajustado para seguir o indicador até que seja ativado. De acordo com o exemplo, ganharíamos 91 pips num período de 23 horas. Boa sorte! Estratégia T-Chaser. Na estratégia T-Chaser, a meta é identificar o início de uma nova tendência e utilizá-lo o máximo possível, sem meta pré-definida, mas com um trailing stop loss. Esta estratégia é adequada para períodos de 15 minutos ou mais. Quando e quanto maior o período, maior o nível de precisão. Esta estratégia é adequada para todos os pares de moedas, commodities, índices, ações e contratos de futuros. Indicadores usados: 4 Exponential Moving Averages, Fractals, Commodity Channel Index. Um sinal preliminar de compra aparece aqui quando as condições abaixo ocorrem. A média móvel 8, rápida, fica acima da média de venda 12, que por seu turno fica acima da média 24 intermediária. A taxa fica acima da média móvel de compra 72. O indicador Commodity Channel Index fica acima de 150. Um sinal preliminar de venda é recebido quando as 3 condições abaixo ocorrem. A média móvel 8, rápida, fica abaixo da média de venda 12, que por seu turno fica abaixo da média 24 intermediária. A taxa fica abaixo da média móvel de venda 72 e o indicador Commodity Channel Index fica abaixo de menos 150. Inicie a transação depois que o novo candle for aberto, depois do candle que ativou o sinal. O stop loss deve ser estabelecido em 5 pips a partir da taxa do candle onde surgiu o último fractal. Abandone a negociação usando o indicador Fractals, que serve como trailing stop. Depois de iniciar a negociação, sempre que um novo fractal aparecer, o stop loss deve ser movimentado para que fique 5 pips do fractal, até que seja ativado.
Adicione 4 instâncias do indicador de média móvel encontrado em Insert Indicators Trend Moving Average. Na aba para em 8. MA Method em Exponential e a cor como vermelha. Adicione uma segunda instância e configure em 12, com a cor azul. Ajuste o terceiro em 24 preto e o quarto em 72 verde. Vamos adicionar também o indicador Fractals, encontrado em Insert Indicators, Bill Williams Fractals. E o Commodity Channel Index, encontrado em Insert Indicators Trends. Na aba Levels, mude os níveis para 150 e menos 150. E a cor da linha para preto, e o estilo da linha para contínua. Ele é caro. Ele é bom mesmo, ele é caro. Neste exemplo, vamos analisar a estratégia no par de moedas euro-dólar americano, no período de um dia. O sinal de compra é recebido aqui, onde a média móvel rápida vermelha 8 fica acima da média de venda azul 12, que por seu turno fica acima da média intermediária preta 24. Ao mesmo tempo, a taxa fica acima da média móvel de compra verde 72. E, finalmente, o indicador CCI fica acima de 150. Inicie a transação de compra depois da abertura do próximo câmbio. Coloque o stop loss 5 pips abaixo do último fractal mais baixo e ajuste sempre que um novo fractal aparecer, até que seja ativado. Neste exemplo, testamos a estratégia no par de moedas euro-dólar americano, num período de 4 horas. O sinal de venda ocorre aqui, onde a média móvel rápida, vermelho 8, fica abaixo da média de venda azul 12, que por seu turno fica abaixo da média intermediária preto 24. Ao mesmo tempo, a taxa fica abaixo da média móvel de compra verde 72. E, finalmente, o indicador CCI fica abaixo de menos 150. Inicie a transação de venda quando o próximo candle for aberto. Coloque o stop loss 5 pips acima do último fractal superior e ajuste sempre que um novo fractal superior aparecer até que seja ativado. Neste exemplo, ganharíamos 97 pips num período de 8 dias. Boa sorte. Estratégia Fibo Trap. A estratégia Fibo Trap é uma estratégia reversa, cuja meta é identificar o fim de uma correção e iniciar imediatamente quando uma nova tendência começar. Esta estratégia é adequada para períodos de 15 minutos ou mais. Quando e quanto maior o período, maior o nível de precisão. Esta estratégia é adequada para todos os pares de moedas, commodities, índices, ações e contratos de futuros. Indicadores usados: Fibonacci, Relative Strength Index, Stochastic Oscillator. Um sinal preliminar de compra é recebido quando as 3 condições abaixo ocorrem. A taxa está corrigindo uma tendência anterior em direção descendente. Um candle aparece 61,8% abaixo do nível Fibonacci, mas então reverte e fecha acima desse nível. O índice estocástico sinaliza uma compra pelo cruzamento das suas médias, mas fica ainda abaixo da linha 50. Um sinal preliminar de venda é recebido quando as 3 condições abaixo ocorrem. A taxa está corrigindo uma tendência anterior em direção ascendente.
Um candle aparece 61,8% acima do nível Fibonacci, mas então reverte e fecha abaixo desse nível. O índice estocástico sinaliza uma compra pelo cruzamento das suas médias, mas fica ainda sobre a linha 50. Inicie a transação quando o novo candle for aberto depois do candle que ativou o sinal. A transação será realizada usando o indicador RSI. Numa transação de compra, a transação será realizada quando um candle for fechado, quando o RSI estiver na área de sobrevalorização, ou seja, acima de 70. Numa transação de venda, a transação será realizada quando um candle for fechado, quando o RSI estiver na área de subvalorização, ou seja, abaixo de 30. O stop loss deve ser estabelecido em 5 pips, a partir do candle sinalizador. Adicione o indicador Fibonacci selecionando Insert Fibonacci Retracement. Coloque no centro da onda. Clique 2 vezes para selecionar e clique com o lado direito do mouse para acessar suas propriedades. Na aba Fibolevels, mantenha apenas o valor 61,8 e mude a cor para preto. Adicione o indicador Stochastic selecionando Insert Indicators Oscillators Stochastic. Na aba Parameters, deixe os valores padrão como 5, 3, 3. Na aba Cores, mude o estilo da linha para contínua e na aba Levels, ajuste o nível como 50. Mude o estilo da linha para contínua e mude a cor para preto. Adicione também o indicador Relative Strength Index, encontrado em Insert Indicators Oscillators Relative Strength Index. Na aba Parameters, configure Period como 4 e na aba Levels, mude o estilo da linha para contínua e mude a cor para preto. Neste exemplo, analisamos a estratégia no par de moedas euro-dólar americano, num período de um dia. Um sinal preliminar de compra é recebido, conforme mostrado aqui, quando a taxa corrige a tendência anterior na direção descendente e um candle aparece abaixo de 61,8%, mas reverte e fecha acima de 61,8%. Além disso, ocorre um cruzamento das médias no oscillator estocástico. A transação deve ser iniciada no início do primeiro candle, que abre depois do sinal. O stop loss deve ser estabelecido em 5 pips abaixo do menor valor do candle sinalizador. Abandone a transação quando o indicador RSI estiver na área de sobrevalorização, indicando que seu valor está acima de 70. Neste exemplo, testamos a estratégia no par de moedas euro-dólar americano, num período de 4 horas. Um sinal de venda será recebido, conforme mostrado aqui, quando a taxa corrige a tendência anterior na direção ascendente e um candle aparece acima de 61,8%, mas reverte e fecha abaixo de 61,8%. Além disso, ocorre um cruzamento entre as médias do índice estocástico. A transação deve ser iniciada no início do primeiro candle, que abre depois do sinal. O stop loss deve ser estabelecido em 5 pips acima do valor mais alto do candle sinalizador. Abandone a transação quando o indicador RSI estiver na área de subvalorização, indicando que seu valor está abaixo de 30. Neste exemplo, ganharíamos 75 pips num período de 4 horas. Boa sorte! Nesta estratégia, a meta é identificar uma nova tendência menor e cronometrar adequadamente sua entrada. A estratégia usa o gráfico de 4 horas para identificar a tendência menor
e o gráfico de 15 minutos para escolher o melhor momento para a entrada. Esta estratégia é adequada para todos os pares de moedas e os principais índices. Indicadores usados: 2 Exponential Moving Averages, Relative Strength Index e Stochastic Index. A meta é identificar uma nova tendência menor e cronometrar adequadamente sua entrada. O sinal preliminar de venda aparece quando, num gráfico de 4 horas, a média 5 cruza a média 10 em direção descendente e o RSI está abaixo de 50, mas não subvalorizado, ou seja, abaixo de 30. O sinal de entrada é recebido no gráfico de 15 minutos, quando o índice estocástico está na área de sobrevalorização, ou seja, acima de 80, e suas linhas cruzadas sinalizam uma venda. O stop loss deve ser estabelecido em 30 pips, acima do maior valor do candle sinalizador no gráfico de 15 minutos. As ordens de espaçamento devem ser posicionadas a uma distância de 2,5 vezes entre a taxa de entrada e a taxa do stop loss. Tá perto da Dona Regina. Adicione os seguintes indicadores. No gráfico de 15 minutos, adicione o indicador estocástico, selecionando Insert, Indicators, Oscillators, Stochastic Oscillator. Na aba Parameters, mude os valores para 10, 3, 3. Na aba Colors, mude o estilo da linha para contínua. E na aba Levels, mude o estilo da linha para contínua e mude a cor para preto. No gráfico de 4 horas, adicione as médias móveis exponenciais. Selecting Insert, Indicators, Trend, Moving Average. Na aba Parameters, ajuste Period como 5 e MA Method como Exponential. Adicione outra média móvel exponencial como um período de 10 e a cor azul. Adicione também o indicador RSI, selecionando Insert, Indicators, Oscillators, Relative Strength Index. Na aba Parameters, configure período como 9 e na aba Levels, adicione o nível 50. Mude o estilo da linha para contínua e mude a cor para preto. Neste exemplo, testamos a estratégia no par de moedas euro-dólar americano, nos gráficos de 4 horas e de 15 minutos. Um sinal de compra é recebido conforme mostrado aqui, quando a média móvel vermelha de venda cruza a média móvel 10 de compra azul, em direção ascendente, enquanto o indicador RSI está entre 50 e 70. Nessa etapa, mude para o gráfico de 15 minutos, onde você pode ver que na barra sinalizadora, o índice estocástico está também indicando o sinal de compra, significando que está abaixo de 20, com suas médias também cruzadas. Na extremidade do candle sinalizador, inicia uma transação de compra, com stop loss colocado 30 pips abaixo do ponto abaixo do candle sinalizador, e a ordem Take Profit colocada em 2,5 vezes o alcance entre o stop loss e a taxa de entrada. No nosso caso, o alcance é de 42 pips, vezes 2,5, o que é igual a 105. Significando que a ordem Take Profit será de 105 pips da taxa de entrada. Neste exemplo, testamos a estratégia no par de moedas euro-dólar americano, nos gráficos de 4 horas e de 15 minutos. Um sinal de venda é recebido aqui, conforme mostrado aqui, quando a média móvel 5 vermelha de venda cruza a média móvel 10 de compra azul, em direção descendente, enquanto o indicador RSI está entre 30 e 50. Nessa etapa, mude para o gráfico de 15 minutos, onde você pode ver que o indicador estocástico sinalizará
uma venda quando estiver acima de 80, com suas médias também cruzadas. Na extremidade do câmbio sinalizador, inicia uma transação de venda, com o stop loss colocado 30 pips acima do ponto alto do câmbio sinalizador e a ordem take profit colocada em 2 vezes e meia o alcance entre o stop loss e a taxa de entrada. Nesse caso, o alcance é de 35 pips, vezes 2,5, que é igual a 87, significando que a ordem take profit será de 87 pips da taxa de entrada. Neste exemplo, ganharíamos 87 pips num período de 9 horas e meia. Boa sorte. Pois é, o negócio lá, o fato aconteceu, era mais ou menos 6.